creio que hoje se encerra um ciclo na sua vida e um novo tempo de Deus chegará, amém? O novo de Deus vai vir sobre nós nessa noite. A sua vida não vai mais ser a mesma, porque a palavra de Deus vai fazer o efeito que ela precisa fazer em você. Ontem nós encerramos a palavra dizendo sobre o que a nossa alegria deve gerar. O que a nossa colheita, aliás, deve gerar. Nossa colheita, ela gera alegria, e a nossa alegria, a nossa gratidão, na verdade, gera uma gratidão, e essa gratidão precisa gerar uma adoração. Amém ou não amém? Foi dessa forma que nós terminamos ontem, e nós vamos dar continuidade daqui, desse momento. Nós entendemos que a nossa adoração, ela tem poder para abrir o céu sobre nós, ou até mesmo fechar o céu sobre nós, que foi o caso de Israel com a adoração a Baal. Então nós entendemos isso ontem também. Entendemos então que a adoração nos faz desfrutar do novo de Deus. E eu e você queremos que esse novo seja bênção, amém ou não amém? Entendemos também que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Estou fazendo uma breve respectiva aqui. Tem alguém aqui que não estava aqui ontem? Pronto, então estou fazendo uma breve respectiva do que nós falamos ontem. Mas você vai receber a sua porção hoje, vai ser abençoado também, fica tranquilo. Então nós falamos que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Ontem nós falamos sobre semente, colheita, e hoje nós vamos falar sobre o desfrutar de Deus. Vamos entender um pouco por que tem algumas pessoas que desfrutam, outras não. Por que tem algumas pessoas que têm dificuldade para entender o tempo que está vivendo de Deus. Se você não entende o tempo que você está vivendo, não tem como você desfrutar. Demos o exemplo da piscina, num casamento que você não pode mergulhar ali. Então, a gente vai mergulhar nessa história e deixar Deus falar conosco nessa noite. Tem momentos que nós vamos desfrutar dos milagres de Deus. Tem momentos que nós vamos desfrutar da provisão de Deus. Tem momentos da nossa caminhada que nós vamos ter que arregaçar as nossas mangas para então sim investir no plantio e desfrutar daquilo que Deus tem para nós debaixo desse tempo. Então nós vamos falar sobre esses 3 tempos essa noite. O tempo do milagre, o tempo da provisão e o tempo de arregaçar as mangas. Eu vou sacudir um pouco você aqui nessa noite. Tá? Eu não vou trazer uma palavra para massagear o seu ego, não vou trazer uma palavra para você ficar aí dando muito glória, mas certamente você vai sair daqui muito melhor do que você entrou, porque a palavra vai invadir o teu coração e você vai entender que tem muita coisa de Deus aí em você. Você vai entender que o tempo de Deus na sua vida chegou, que Deus vai te levar para um novo tempo, uma nova fase, uma nova estação. Hoje a gente é inimigo do tempo, tá bom? Hoje a gente é inimigo do tempo. A palavra de hoje, irmãos, vai desatar você. A palavra de hoje vai te levar para um novo tempo. A palavra de hoje vai fazer você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então prepara o teu coração, se segura aí no teu lugar, segura a tua sede. Se você estiver aqui no banheiro, você vai, no nome de Jesus, né? Mas o máximo possível, você fique atento à palavra, para que a gente não deixe nada ser roubado. Eu estou desde que horas nessa palavra hoje? Meditando, orando, bispo, pedindo a Deus que Ele pudesse falar com a igreja dele. A igreja não é minha, a igreja não é do bispo, a igreja é dele. E eu falei, Senhor, eu não quero atrapalhar o que o Senhor quer ministrar para a tua igreja. Prepara cada coração que vai estar naquele lugar para receber a sua semente, e que cada coração aqui seja uma boa terra, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 1, vai dizer assim, todos nós conhecemos essa história, e nós vamos entender tanta coisa aqui hoje. E eu volto a dizer, ontem eu falei sobre isso, a palavra revelada, para que você não ache estranho. Entenda, quando você for ler a palavra, ela se revela para você. A palavra logos não muda, mas a palavra rema muda. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus, perante
cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E nós ontem falamos um pouco sobre Acabe, entendemos quem era Acabe, o quão ruim foi Acabe. Acabe, todas as suas obras, a Bíblia diz que eram para irritar ao Senhor, e por isso, Deus está mandando Elias e Acabe agora. A adoração de Israel a Baal, a gratidão de Israel pela colheita a Baal, fez o céu cerrar as chuvas. Então, chega um momento que Deus fala para Elias, vai lá, diz a Acabe, que nem orvalho, nem chuva haverá, senão a minha palavra. E é interessante porque ele diz que nestes anos, nem chuva nem orvalho haverá. Não serão dias, não serão semanas, serão anos sem chuva. É muito tempo, irmãos. Vai vir uma seca sobre Israel. E não será por pouco tempo. Não haverá nem mesmo orvalho. De manhã, quando a gente sai cedinho para ir trabalhar, e o teto do nosso carro está todo úmido ali. Quando você pisa lá na grama do seu sítio, recebe aí no nome de Jesus. E aí você fala assim, meu Deus, nem choveu, meu pé está todo molhado. Orvalho. Deus manda o orvalho para poder molhar a grama, para poder manter aquele verde bonito. É Deus que faz. São as dádivas do Senhor. Agora Israel vai deixar de experimentar dessa dádiva. Durante 3 anos, a gente sabe a história, não vai haver nem orvalho e nem chuva sobre Israel. E agora Deus manda lhe dizer, nem orvalho haverá sobre a terra. E eu acho isso muito forte, irmãos, porque Deus dá uma ordem ao céu. E Deus diz, ei céu, não é para chover mais. Não mande mais água sobre a terra. Cessa, cerra, acaba. E se não tem água, irmãos, como vai haver fertilidade? Como que vai haver colheita? Sem água, o fruto não tem como ter vida, não tem como ter qualidade, não vinga o fruto. Sem água, irmãos, não tem como esperar o tempo da colheita, porque não tem fertilidade. Mas talvez para Baal não seja um problema, já que ele é o Deus da fertilidade. Mas não é isso que nós descobrimos nessa história. Entendemos que o céu se fecha, entendemos que a fome vem, entendemos que a seca vem e que o povo vai sofrer por causa disso. E aí começa um tempo terrível sobre Israel. Se a gente fica um dia sem água, a gente já fica estressado à beça. Se a gente fica um dia sem água, alguns de nós aqui ia lá no Bocão e falar assim, Bocão, a Embasa sabe mandar a conta, mas cadê a minha água lá que não está chegando? Um dia sem água tira a gente do sério. Agora serão 3 anos que o povo de Israel não verá água descer do céu. 3 anos, irmãos, por causa do pecado. 3 anos, irmãos, sofrendo. Tudo isso por causa de uma adoração indevida, como nós falamos ontem. Então, o versículo termina dizendo, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque se é segundo a palavra de Deus, então quer dizer que há um tempo determinado para a seca. Há um tempo determinado para o céu fechado. Há um tempo determinado para esse sofrimento acabar. Graças a Deus, que é segundo a sua palavra. Quando Deus fala assim para Davi, o profeta chega para Davi e fala, você quer cair na mão de Deus ou na mão de um homem? Ele fala, na mão de Deus caia eu, porque na mão do homem, o homem não tem misericórdia.
Quando a Bíblia vai falar de Ana, ela cita, a palavra de Deus vai citar aqui, quem fecha o ventre de Ana? Deus que fecha o ventre de Ana. Então, se é Deus que faz, irmãos, ainda há esperança para nós. Porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que muda decreto, Ele é um Deus que traz bênção, Ele é um Deus bom, que quer cuidar de nós e quer nos ver avançar e progredir. Então, se é segundo a sua palavra, é porque é um tempo determinado. Por um tempo, não haverá chuva, mas não é para todo sempre. Existe agora a necessidade de haver uma palavra para que se abram os céus novamente. E aqui eu entendo, irmãos, que tem situações na nossa vida, tem portas na nossa vida que se fecham, que na verdade foi o próprio Deus que fechou. Quem fecha o céu é o Senhor. Quem cerra a chuva é Ele. E tem portas na nossa vida que se fechou, porque Ele mandou fechar. Talvez portas que estavam te fazendo se afastar dEle, portas que estavam por causa do pecado muitas das vezes, como é o caso de Israel. Mas fique tranquilo, no tempo certo Ele vai abrir essa porta de novo. No tempo certo, Deus está nos preparando, Deus está nos amadurecendo, Deus está deixando que a gente esteja pronto para poder acessar novamente algumas portas. Deus nunca vai abrir uma porta que vai nos afastar dEle. Nunca. Deus não vai fazer isso. Pelo contrário, a estratégia de Deus é nos manter aos seus pés, é nos manter rendido aos seus pés. Tanto isso que o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que você. Você, certamente como eu, se sente incapaz de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. E você fala assim, Senhor, eu? Tem certeza? Será que eu vou dar conta? Você já pensou isso? Será que eu vou conseguir? Senhor, isso é demais para mim. Mas isso é só uma estratégia de Deus, para que você possa se recolher aos seus aposentos, dobrar os seus joelhos e falar assim, Senhor, sem ti eu não consigo. Senhor, vamos comigo nessa batalha. Senhor, se tu não for, eu não sou nem doido de tentar. Davi fazia isso, não ia para uma batalha sem antes consultar o Senhor. Então Deus usa isso como uma estratégia para nos manter diariamente se socorrendo a Ele. Deus ama que a gente se socorra a Ele, como nós acabamos de fazer aqui pela vida da Adriele. Existe um rei chamado Acasias, que está no seu quarto, e ele cai do segundo andar da sua casa. Aí ele manda os seus mensageiros ir a outra cidade, que tem um deus chamado Baal-zebub. E ele fala assim para os seus mensageiros, ei, vocês vão a Baal-zebub e pergunte a ele se a doença que eu estou é para a morte. No meio do caminho, Deus fala com Elias e fala assim, ei Elias, vá até os mensageiros de Acasias e pergunte a ele se não há Deus em Israel para que ele tenha que se socorrer a Baal-zebub. Por causa disso, diga a ele que da cama que ele se deitou, ele não se levanta mais. Ei, Deus quer ser o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Deus quer ser o seu socorro na hora da doença. Deus quer que você peça a Ele. Deus quer que você busque por Ele. Deus quer que você creia no poder dEle. É isso que Deus quer. Mas o rei vacilou. E por causa disso, daquela cama não se levantou. Nós não podemos correr o risco, irmãos, de não depositar as nossas esperanças no Senhor, de não crer no poder de Deus, de achar que a gente consegue dar um jeitinho. Não, Senhor, eu não consigo. Eu preciso de Ti para as coisas mais simples, Senhor, que eu tenho que fazer. Me ajuda, Jesus. Quando a gente faz uma oração como essa,
Deus se agrada. Quando a gente faz uma oração como essa, eu creio que Deus abre um sorriso e Deus diga: eu sou contigo, meu filho. Vamos para essa empreitada. Você já entendeu que não pode ir sem mim. E Deus nos dá estratégia. Aí de repente você tem uma nova estratégia. Aí de repente você cria um ânimo dentro de você. Aí de repente você se sente capaz. Aí de repente você fala assim: cadê aquele sentimento de incapacidade? Sumiu. Porque você se socorreu em Deus. Sumiu porque Deus te capacitou. Sumiu porque Deus ministrou fé ao teu coração. Deus te deu estratégia. Deus te derramou graça. Nós não podemos correr o risco de não nos socorrer em Deus. Então tem portas que Ele fecha, mas que eu creio que elas ainda vão se abrir. Mas nós não podemos nos enganar. Ele vai fechar todas as portas que possam nos roubar dele. 1 Reis, vamos para o versículo 3. E aqui, olha só que interessante. E é por isso que a vida do crente não é um morango, não é isso que andam dizendo por aí? A vida do crente não é morango. É por isso que a vida do crente não é um morango. Se fosse um morango, você não ia se socorrer em Deus. Se a sua vida fosse fácil, se você fosse autossuficiente para resolver todos os seus problemas, você nem ia se lembrar de Deus. Mas porque você sabe que sozinho você não consegue e que a sua vida não é um morango, aí você fala: eu preciso dobrar o meu joelhinho e buscar a resposta de Deus. É isso que acontece. Versículo 3: retira-te daqui, vai para o oriente, Elias, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra. Vamos parar aqui rapidinho, porque isso aqui é muito interessante. Deus agora dá ordem aos corvos, não é isso que nós acabamos de ler? E eu quero que a gente entenda um pouco sobre aquilo, sobre os corvos. A partir de agora, os corvos vão sustentar Elias, irmãos. Isso é improvável. Isso não faz sentido. Isso não é natural. E se não é natural, é sobrenatural. Só que tem algo interessante no corvo. O corvo se alimentava de resto de animais. O corvo se alimentava de carne que estava exposta ao tempo, de carniça. Eu poderia comparar o corvo com o urubu, para você entender bem. O que o urubu come? Se você vê o urubu pairando muito sobre algum lugar, uma região, você vai achar o quê? Tem o que ali? Carniça. Então o corvo é isso. E agora é isso que vai sustentar Elias. É isso que vai trazer provisão na vida de Elias. Só que, nesse momento aqui, Jezabel, mulher de Acabe, já havia mandado com que os homens matassem os profetas do Senhor. E o que Deus está fazendo aqui com Elias? Está mandando ele se esconder. Se esconde. Os corvos vão te sustentar. Se esconde, porque Jezabel mandou procurar os profetas. Os corvos vão te sustentar porque não tem mais águas sobre Israel. Se não tem água, não tem comida, não tem alimento, não tem plantação. Então os corvos vão te sustentar durante um tempo, Elias. Então, os profetas do Senhor estão escondidos. Os profetas do Senhor estão sendo alimentados por um homem chamado Abadias, que servia a Acabe e que levava comida para eles no esconderijo que ele colocou eles. Só que Elias está isolado e escondido. Só que a Bíblia vai dizer que todas as manhãs e todas as noites, o corvo levava hambúrguer para Elias. Hambúrguer, irmãos. Pão e carne. E você achou que o McDonald's foi o primeiro fast food, o fast food mais antigo aí que você já viu? Deus já trabalhava com fast food há muito tempo. Deus manda o corvo, irmãos, todo dia levar pão e carne para Elias.
Só que, vamos lá, Elias está escondido, o corvo está alimentando, e os homens estão procurando os profetas para matar. Só que toda vez que os homens verem os corvos indo numa direção, eles vão em direção contrária. Por quê? Porque o corvo está indo atrás de... Se está atrás de carniça, é porque não tem ninguém vivo ali. Então não faz sentido. Se os corvos estão indo para lá, vamos procurar os profetas para cá. Então o corvo, ele não só sustenta, mas o corvo, ele também protege a vida de Elias. Deus pega aquilo que é improvável, aquilo que a gente não consegue enxergar, para fazer na nossa vida, a nosso favor. O corvo estava ali voando, mas na verdade estava aguardando a vida de Elias, irmãos. Improvável. Mas Deus gosta de usar o improvável. Deus gosta de pegar as coisas que não são, para confundir as que são. Não tem problema eu e você se sentir pequeno demais, muitas das vezes, ou improvável para algumas missões que Deus nos dá. Deus gosta de trabalhar coisas improváveis. Não tem problema isso. Porque muitas das vezes a gente acha que não, olha a minha realidade, de onde eu vim, não tenho nem o 2º grau, não tenho nem... E Deus não está olhando para isso em nenhum momento. Deus está buscando um coração. É isso que Deus está buscando. Então, irmãos, o corvo não é só sustento na vida de Elias, mas é também uma proteção do Senhor para Elias. Fica aí Elias no ribeiro, bebendo dessa água e comendo desse hambúrguer. Meu Deus, coisa boa é provisão do céu. Tem gente que prefere um acarajé, né? Versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Versículo 7. E sucedeu que passado dias, passado o quê? Nós vamos ficar quanto tempo sem água? Anos sem água. Agora a chapa começa a esquentar sobre Israel. Porque até então, ainda tinha água vindo do ribeiro. Mas agora a água vai cessar. Passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Espera aí, irmãos, uma mulher viúva? A mulher viúva não é para sustentar. A mulher viúva é para ser sustentada. A mulher viúva não é para prover. A mulher viúva é para ser provida. A mulher viúva não é para cuidar. A mulher viúva é para ser cuidada. Olha Deus pegando mais uma vez o improvável. Olha Deus usando as suas estratégias. Olha Deus movendo o que precisa mover em favor do seu filho. É Deus que está fazendo. Existem 3 categorias de pessoas, irmãos, que estão debaixo de um cuidado especial de Deus: a viúva, o órfão e o estrangeiro. Se você ler a palavra, você vai perceber um carinho especial sobre essas pessoas. E agora Deus está pegando uma viúva que nem é de Israel e está trazendo sustento para Elias. E Deus está dizendo: ei Elias, eu separei uma mulher viúva que te sustente lá em Sarepta. Eu vou fazer mais uma vez o improvável. Mas pastor, eu tenho tão pouco, eu sou tão pequeno. Não tem problema. Deus gosta de pegar os pequenininhos. Deus gosta de confundir a mente daqueles que acham que são, mas na verdade não são. É Deus que faz, irmãos. Aí você está se sentindo improvável, achando que as dificuldades que você está enfrentando são grandes demais. Mas vai chegar um dia que vão olhar para você e vão dizer assim: nossa, você?
Sim, eu. Por quê? Mas você era cheio de problema? Você só vinha com problema para a igreja? É, mas Deus fez. Deus resolveu. Aí vai chegar uma outra pessoa e vai assim: nossa, pastor, é ele que está trazendo essa comida para a igreja para abençoar agora? É ele que está trazendo alimento para abençoar que eles estão precisando? É ele. Ele que trouxe tudo isso aí. Ele fez uma compra inteira para abençoar a igreja. Foi ele. Mas pastor, ele até pouco tempo atrás estava pedindo ajuda da igreja. Mas Deus resolveu abrir as comportas do céu sobre a vida dele. E a partir disso, ele agora está abençoando. A partir disso, ele agora está provendo. Ele foi provido por muito tempo. Agora ele entendeu e ele está provendo sobre a vida de outras pessoas. Aí vão chegar para você e vão dizer assim: mas você está no altar, querendo dar testemunho. Seu casamento até pouco tempo estava destruído. Houve traição. Houve confusão, houve desrespeito, e agora você está dando testemunho? Porque a boa mão do Senhor chegou até o meu lar. O Senhor trouxe cura, o Senhor trouxe renovo, o Senhor trouxe perdão, e nós estamos desfrutando no novo tempo de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Você, eu mesmo, você também. Vamos confundir essa turma, irmãos. Você xingava tanto. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Me ajuda aí, gente. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. É Jesus que faz isso com a gente. Aí a gente não sente mais necessidade de xingar, de ofender, de machucar ninguém. Ele nos transforma de dentro para fora. Aí o nosso testemunho alcança. E você começa a viver algo novo, desfrutar de um novo tempo. Ah, irmãos, como é bom caminhar com Cristo Jesus. Deixa Ele fazer o milagre que precisa fazer. Não tenha medo de ser o improvável, porque isso faz de você um forte candidato a viver o sobrenatural de Deus, a viver os milagres de Deus, a desfrutar da provisão de Deus, do sustento do céu. Não tenha medo de ser o improvável. Continue crendo, continue confiando, continue se entregando, porque Deus está construindo algo em você. E já já todos vão perceber. Primeiro você percebe a mudança. Depois o externo percebe a mudança. É assim que acontece. Então é isso que Deus está falando para Elias. Ei, Elias, vai a Sarepta, lá tem uma mulher viúva que te sustenta. Versículo 10. Então se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho. Agora é interessante, né? Vive o Senhor teu Deus. Essa mulher não é de Israel, mas ela sabia quem estava na frente dela. O testemunho de Elias havia chegado até os ouvidos dela. Nosso testemunho precisa chegar. Aliás, o nosso testemunho sempre vai chegar primeiro do que a gente. Quando você chega lá no seu emprego, você é novo lá, mas já sabem de você. Já sabem quem você é. Já sabem se você é servo ou se você não é servo. Quando você chega aqui na igreja, parece que o Espírito Santo dá um raio-x assim, né? E começa a mostrar.
Nosso testemunho precisa chegar primeiro. Que seja um bom testemunho. Porque se for um bom testemunho, vai ter guerras que você nem vai precisar entrar. O seu testemunho já venceu. Já venceu. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. A expectativa daquela mulher era morrer. Mas não sabia que estava na frente do profeta. Tem pessoas que precisam chegar para você, e você vai identificar que a expectativa dela para os próximos dias não são boas, mas você precisa liberar uma palavra de vida, de esperança, de alegria, de renovo. Tem pessoas que precisam disso que você está carregando, da alegria que tem em você, da vida que você carrega. Não se cale, não se esconda, seja a bênção que Deus espera que você seja. O Espírito Santo está em você, a vida em você, há uma fonte em você. Deixa as pessoas serem contagiadas com isso. Ao desesperado, leve esperança. O colega do trabalho conversa sempre comigo e ele diz assim: bispo, rapaz, você é um camarada que... E você é muito... Você tem uma autoestima assim, você sempre está bem. Qual é a palavra que ele sempre diz? Eu esqueci agora. Você é muito positivo, cara. Você quer que eu te coloque para baixo? Ele fala: para você nunca vai dar errado, sempre vai dar certo. Essa é a nossa esperança, que dê certo. Estamos caminhando em direção àquilo que vai dar certo, que é o nosso encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos caminhando em direção a Cristo. Como é que não vai dar certo? Vai ter alguns percalços, alguns problemas, mas o final é de vitória. Talvez o que você esteja vivendo hoje não seja a sua verdade, seja apenas a sua realidade. Mas a sua realidade não é a sua verdade. A sua verdade é que em Cristo Jesus você é muito mais do que vencedor. E isso você precisa carregar, porque o tempo de dificuldade não muda a sua verdade. O tempo de escassez não pode mudar quem você é. Você precisa continuar sendo um filho obediente, um filho submisso, um filho quebrantado. Versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Tudo isso que nós falamos aqui foi só para a gente chegar aqui. E agora a gente vai começar a nossa mensagem. Tem gente agora que ficou desesperada. Poxa, estou pensando que já está acabando. Misericórdia, Jesus. Segura no teu lugar aí, meu irmão. Existe um tempo determinado para o céu ficar fechado. Não vai ficar fechado para sempre. Existe um tempo determinado para não haver chuva sobre a terra. E esse tempo vai passar. O que Deus está nos ensinando, irmãos, através dessa história, é que enquanto houver chuva sobre a terra, enquanto o céu estiver fechado sobre a terra, não vai faltar nada. Não é isso que nós acabamos de ler aqui? Ei, viúva, não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija, até que quando o Senhor resolva mandar chuva novamente, enquanto não houver chuva, Deus está cuidando, Deus está provendo, Deus está sustentando, Deus está fazendo um milagre, Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está protegendo. Mas se isso está acontecendo enquanto o céu está fechado, o que vai acontecer quando o céu abrir?
Quando o céu abrir, meu irmão. Você está rindo, mas quando o céu abrir, o milagre acaba. É estranho isso, não é? Soa meio esquisito, mas quando o céu abre, o milagre acaba. Quando o céu abre, que eu digo, é quando a chuva cai. A viúva passa a viver o milagre de Deus, porque o céu fechou, cerrou a chuva. Ao tempo da viúva, a viúva está vivendo o milagre. Elias está vivendo a provisão, porque não tem chuva sobre a terra. Mas vai chegar um dia que o céu vai abrir de novo. Quando o céu abrir, é o que a Bíblia está nos dizendo. O trigo vai acabar da panela, a farinha vai acabar da panela e o azeite vai terminar da botija. A gente precisa entender isso aqui. Porque se a gente não entender o tempo que a gente está vivendo, vai ter tempo que não é de viver milagre e você está esperando milagre. Vai ter tempo que não é para você viver a provisão e você está pedindo e esperando a provisão. Aí a provisão não chega, porque não é tempo de provisão. Aí você se frustra e você para. E você se escandaliza com o Evangelho e fala: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não quer saber de mim. E Deus está te olhando e está falando: você está na estação errada, você já venceu isso, você já saiu disso, chegou o tempo de sair daí. Porque enquanto você está na estação errada, você não desfruta da chuva de Deus. Tem uma estação que você está vivendo hoje, irmãos, eu não sei qual é. Nós somos muitos aqui. Estamos talvez vivendo estações diferentes. Acabamos de entrar na estação de outono. Naturalmente falando, estamos debaixo da mesma estação. Mas espiritualmente falando, eu não sei se você está vivendo um inverno. Eu não sei se tem alguns aqui vivendo um verão. Mas eu sei que nós estamos em estações diferentes. E nós precisamos identificar, cada um de nós, a estação que nós estamos vivendo, para que a gente saiba qual é a próxima estação que nos aguarda. Porque senão a gente não sai do lugar. O milagre vai passar? Vai. Não dá para viver só de milagre, né? Seria bom, mas não dá. Qual é a sua participação no milagre, irmãos? O que você faz para receber o milagre? Nada. O milagre não depende de você. O milagre só depende do seu Deus. Nós não temos participação no milagre. É Deus que faz. Não precisa da nossa ajuda para fazer milagre, para operar sinais, prodígios e maravilhas. Não precisa de nós. É estranho, né? Mas nós falamos aqui, a primeira vez que eu vim aqui, vai ter momentos que Deus, na caminhada com Cristo, em que Deus vai fazer e a gente só vai desfrutar. Vai ter momentos em que eu vou fazer por orientação e direção de Deus. E vai ter momentos que nós vamos se juntar com o propósito de Deus e Deus vai nos usar para fazer. Mas no milagre, não. No milagre você não faz nada. No milagre você só desfruta. No milagre você só dá glória. No milagre você só agradece. No milagre você só reconhece. Deus é que está fazendo. Como assim? Estou despejando azeite e o azeite não acaba? É milagre. Eu conheço uma pessoa que abasteceu o carro, estava desempregado. Encheu o tanque do carro pela última vez. Essa é a última vez. Chegou a se despedir do carro. Andou com o carro 2 semanas. Foi no posto botar R$10. O frentista chegou lá e falou assim: o tanque está cheio. Ela falou assim: como assim? Não, o tanque está cheio, não dá para botar gasolina. Tudo bem. Andou mais 2 semanas. Foi no posto. Chegou lá o frentista: o tanque está cheio, não dá para abastecer. Só faltou ele dizer assim: você está de palhaçada? Se eu fosse ela, eu nunca mais ia no posto. E falasse assim: Senhor, está contigo. Se acabar, milagre você só desfruta. Você não tem participação.
não depende de nós, Deus é quem faz. Só vai arrancar de nós sorrisos, só vai arrancar de nós alegria, só vai arrancar de nós o melhor, porque é Deus que está fazendo. Então, o que Deus está falando aqui enquanto você não puder arar a terra, enquanto você não puder lançar as suas sementes sobre a terra, enquanto você não puder cuidar das plantações, aí eu cuido de você. Se não tinha água, se não tinha chuva, não tinha plantação. Vai arar a terra à toa, porque não vai depositar a semente sobre a terra, porque a terra está seca. Não vai nascer nada, vai desperdiçar semente. Então, durante esse período em que você não vai ter sustento, fica tranquilo, Elias, eu vou prover, eu vou fazer, eu vou cuidar. É isso que Deus está falando aqui. O milagre é só com Ele. Enquanto você não puder colher dos seus frutos, vai haver milagre, vai haver provisão, vai haver cuidado do céu. Mas já, irmãos, o céu vai se abrir. E quando o céu se abrir, é tempo de arregaçar as mangas, é tempo de suar, é tempo, irmãos, de pegar a enxada novamente e colher do fruto do seu penoso trabalho. O problema é que a gente muitas das vezes sai da estação do milagre e entra na estação de céu aberto. Só que a gente está acostumado com o milagre. E o milagre só tem um problema. A tendência do milagre é nos deixar preguiçosos. Porque a gente não faz nada. Você não tem participação, não requer esforço seu. Então, quando você tem que sair dessa estação, você está mal acostumado. E aí é que mora o perigo. Então a gente precisa entender a estação que a gente está, olha a importância. Porque senão, você está no milagre, mas não está desfrutando do tempo de milagre. Porque no tempo de milagre, não precisa arregaçar as manguinhas não depende de você. Aí você desfruta. Jesus, eu não mereço, mas obrigado. Ah, Senhor. Milagre. Desfruta. Porque quando você sair do milagre, aí o tempo de descanso acabou. Arregaça as manguinhas e bora trabalhar. E vamos para cima. Então é um tempo determinado para todas essas coisas. E a verdade, irmãos, é que vai chegar um tempo para muitos aqui, que na verdade eu acho que já chegou para a maioria de nós, que é o tempo de arregaçar as mangas e viver do suor do nosso rosto. Tem um tempo nessa história, na nossa história, em que nós somos novos convertidos, que nós estamos engateando na fé. A gente não tem força para orar, aliás, a gente nem sabe orar, nem sabe como fazer. E enquanto nós somos novos convertidos, tudo bem. Você vai chegar e vai falar assim: pastor, ora por mim aí. Pastor, eu estou com uma situação difícil à beça, me ajuda em oração. Pastor, eu estou precisando de uma direção, e amém, o pastor está aqui para isso também. Mas isso é para o novo convertido. Para a maioria de nós aqui, que já estamos caminhando há um bom tempo, já era para ter saído dessa estação. Vai chegar um tempo, e para muitos de nós já chegou, que é tempo de arregaçar as mangas e começar a lutar as suas guerras. Não dá para querer entrar numa guerra e falar assim: pastor, dobra o joelho e ore por mim. Todas as vezes não dá, irmãos. Vão ter vezes que nós vamos fazer como nós fizemos agora há pouco. Vamos nos unir como igreja, num único propósito: levantar a nossa voz e levantar um clamor em favor da vida de alguém. Mas na maioria das vezes, você precisa entender que você precisa lutar as suas guerras. Tem gente que quer viver uma caminhada cristã e que não quer mudar a estação. Quer ficar pedindo o tempo todo: ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim.
Pastor, tu vai levantar essa madrugada? Vou, estou num propósito, ora por mim. Você não pode acordar não? Você não pode orar não? A minha oração não é preferida por Deus mais do que a sua. É engano, é ilusão sua. Talvez você precise só ajustar algumas coisas, que a Bíblia diz assim, ó, se você está aí bicudinho com a tua esposa, a tua oração nem chega no céu. Então tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Mas o que eu estou querendo te dizer é, você precisa arregaçar as mangas, espiritualmente falando, e guerrear as suas batalhas, irmãos. Pegar as ferramentas necessárias e ir para a peleja. Não dá para depender apenas do outro. Não dá para simplesmente contar com a oração do outro, com o jejum do outro. Não dá. Você precisa ter uma participação naquilo que Deus está fazendo. Vai ter período que a gente vai precisar entrar no campo de batalha. Levantar a nossa arma, levantar o nosso escudo e sair para guerrear. Você precisa desenvolver uma vida de oração. Enquanto você é novo na fé, tudo bem. Conta com as nossas orações. A gente vai ensinar. A gente faz assim, né? Quando a pessoa... Eu costumo fazer assim, quando alguém se converte e recebe Jesus, escolhe por Jesus... É a primeira oração, talvez, na vida daquela pessoa. E aí eu ajudo ela na oração. Ó, eu vou falar, você repete. É um ensino. Mas ela é nova na fé. Com o passar do tempo, ela vai desenvolver uma vida de oração. Ela não precisa mais ficar repetindo as minhas palavras. E a gente precisa entender isso. Deus está querendo que a gente cresça, que a gente avance. Deus está esperando o seu joelho dobrado. Deus está esperando a sua entrega. Precisa existir em nós uma disposição para buscar a Deus. O tempo de menino passou. O tempo de brincar passou. É tempo agora de levar as coisas de Deus a sério. É tempo de levantarmos a mão, as mangas, arregaçarmos as mangas e começarmos a guerrear as nossas batalhas. Você já sabe, você ouve isso com certeza, que o pilar básico da nossa caminhada é oração e leitura da palavra. De vez em quando inclui um jejum aí. Mas o básico do básico do básico, que o cristão não vive, é sem leitura e sem oração. Um cristão que não lê e não ora, é qualquer coisa menos cristão, né? Precisa existir oração e leitura. Aí eu pergunto assim, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você jejuou? Não, pastor, eu costumo ler às vezes até 2 versículos por dia. Tá bom, continue engatinhando. Não, pastor, na hora de dormir eu costumo agradecer pelo meu dia e pedir para que Deus abençoe a minha noite. Tudo bem, continua engatinhando. Mas eu vim aqui nessa noite dizer, acabou o tempo de engatinhar. Deus está esperando mais de nós. Deus está querendo nos levar para um novo nível. Deus está querendo ver você se esforçar mais, você se entregar mais. Ei, sempre dá para dar mais um pouquinho. Sempre dá para ir um pouquinho mais além. Então, se você já tem o hábito, aumenta só um pouquinho. Se você não tem o costume, crie o costume. Mas não desiste, não jogue a toalha, não ache que não é para você. Só falta um pouquinho mais de empenho, só falta um pouquinho mais de entrega, só falta um pouquinho mais de compreensão do que você, da onde Deus está querendo te colocar. É só isso que está faltando. Muitos de nós estamos querendo vitória, estamos querendo ver o sobrenatural de Deus, mas não estamos fazendo nada para isso. A gente só não faz nada no tempo de milagre. Se você não está no tempo de milagre, não dá para não fazer nada. Você precisa buscar
Se tem uma coisa que não combina, não caminha junto, não dá nem para falar na mesma frase. Eu vou fazer um esforço aqui tremendo agora, ó. Preguiça e vitória não caminham junto. Você precisa se esforçar mais. Você precisa se entregar mais. Você precisa buscar mais. Você precisa ser mais intenso, mais verdadeiro. Não dá para olhar a preguiça, deixar ela ali e falar assim, Deus vai fazer. Não, você já não está mais nessa estação. Vai ter um tempo tem um tempo na nossa caminhada que Deus está olhando para nós e está nos tratando como um bebezinho mesmo, pegando no colo, guardando, protegendo, livrando, não deixando nada chegar, nenhuma seta, nenhum dardo. Deus está cuidando, está guardando 100%, você é um bebê. Mas só que Deus, chega um momento que fala assim, você já não é mais um bebê. Já chegou o tempo de andar, meu amigo, vamos embora. Para alguns aqui, Deus fala assim, você já está andando há muito tempo, chegou o tempo de você correr. Quem está correndo, Deus está falando assim, bora, chegou o tempo de voar. Quem está voando, prepara o teu coração, já já Ele vai te arrebatar, meu irmão. Essas últimas orações que eu tenho feito, tá assim, Senhor, me arrebata agora aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Um dia para tu é como 1000 anos é como um dia. Meus filhos nem vão perceber que eu não estou aqui, vai. Me mostra o que o Senhor quer fazer no meu ministério. Me mostra o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Me arrebata. Que tipo de oração você anda fazendo para Deus, irmãos? Está pedindo para Deus aumentar o teu salário? Ah, me perdoa, irmãos. Muda a tua oração. Não que não seja bênção Deus aumentar o teu salário. Mas o teu foco precisa estar nas coisas eternas. Não naquilo que a traça, que a ferrugem vai corroer, vai ficar, isso vai ficar para trás. O nosso desafio é estar focado na eternidade. Senhor, o que eu vou levar para o céu? Porque meu carro não vai comigo, minha casa não vai comigo, minhas férias eu já nem me lembro mais para onde eu fui na última. Eu quero viver algo que vai levar para a eternidade, vai ficar para todo sempre. Ah, Senhor, no nome de Jesus, é isso que eu quero viver. São essas orações que precisam sair de nós. Então Deus está observando as nossas orações, irmãos. Está olhando para essas pessoas que já tinham que ter parado de engatinhar. E está dizendo assim, eu já desenterrei muitos tesouros para você. Porque a palavra de Deus está cheia de tesouro ou não está? Aí o Espírito Santo está soprando assim para nós. Você precisa desenterrar os meus tesouros. Só que para desenterrar tesouro precisa de esforço, precisa de busca, precisa de intencionalidade. Eu quero, eu vou, não vou desistir. O problema é que a gente lê a palavra de Deus e acha que ela vai se revelar para nós na primeira passada de olhos. Não vai. Não é praga não, tá? Pelo amor de Deus. Mas dificilmente, pronto, melhorou. Dificilmente a palavra vai se revelar para você na primeira vez que você lê. Precisa mostrar preço, precisa buscar e dizer, Senhor, o meu coração está aqui. Eu quero entender isso aqui. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Aí Deus começa... Peraí, que interesse é esse tanto pela minha palavra, rapaz? Que tanto você quer ver aí? Você entendeu que aí tem um tesouro, né? Aí você continua pedindo, me revela, Senhor. Ah, Deus, fala comigo aqui, eu já percebi. Porque tem hora que a gente lê a Bíblia e fala assim, cara, tem alguma coisa aqui. Eu ainda não consegui desvendar. Aí eu vou orar um pouco, Senhor, fala comigo, tem alguma coisa aqui. Aí eu preciso ler 2, preciso ler 3, preciso ler 4, preciso ler 5. Aí de repente, meus olhos se abrem. Cada passada de olho na palavra, as escamas vão caindo dos seus olhos. Cada passada, cada lida que você dá, seus olhos são abertos, as escamas vão caindo. Você vai ficando mais nítido para você a palavra, a revelação vai chegando.
mas precisa de esforço, precisa de busca, precisa de inteireza naquilo que você está fazendo. Então, Deus está dizendo assim: chegou o tempo de você começar a desenterrar agora, porque até agora só eu fiz. Existe um esforço que precisa sair de nós, irmãos. O problema é que muitas das vezes as pessoas falam que o evangelho vai ser fácil, vem para Jesus e vai ser tudo fácil. Só que isso aí é fake news, né? Se te disseram que o evangelho é de facilidade, te venderam uma fake news. Não, não é não. Evangelho é de esforço. Evangelho é de renúncia, evangelho é de entrega, evangelho você abre mão, evangelho você fala assim: eu vou passar por cima do que eu quero, por causa daquilo que Jesus fez por mim. Eu vou passar por cima da minha vontade, porque Jesus quer algo maior de mim. Isso é evangelho. Evangelho não é facilidade. Então, vai ter momentos que você vai ter que se esforçar mais. Vai ter momentos que você vai ficar com a sua cabeça quente. Vai ter momentos que você vai sentir que está pesado. Aí você vai ter que dobrar o teu joelho e trocar o teu fardo com o dele, que é leve. Isso é evangelho. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Mas só que isso não quer dizer que não vai ter esforço. Vai ter esforço, vai ter renúncia, vai ter entrega. Isso faz parte, irmãos. Então a gente precisa entender isso, para que a gente possa alcançar um novo nível em Deus, para que a gente possa progredir e desfrutar do novo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre o nosso ministério. Porque senão o novo não vem, irmãos. Não vem. Não acha que se o teu pastor está orando por você, o teu ministério vai fluir? Tem muita gente aqui que sente que Deus quer usar em determinada área. Então o que você precisa fazer a partir desse ponto? Ora sobre teu chamado, estuda sobre ele. O crescimento vai vir. Você está se preparando natural e espiritualmente. Só oração não basta. Precisa de ação, como diz a palavra, oração. Então nós precisamos agir. É isso que nós precisamos fazer. O milagre não é para todo sempre. Não temos participação nele e ele nos deixa preguiçosos. Então é conveniente orar por uma intervenção divina. E vai ter momentos que isso vai acontecer diversas vezes na nossa vida. Quantos já viveram o milagre da parte de Deus aqui? Glória a Deus. Eu também já vivi milagres. Mas chega uma hora que isso cessa. Chega uma hora que isso acaba. E quando isso acaba, a gente precisa entender. Porque senão a gente se frustra. E a gente desiste. Aí, irmãos, o segundo ponto é a provisão. Você já não está mais vivendo o milagre. Você está vivendo a provisão. Falei aqui, a viúva estava vivendo o milagre. A panela era dela, afinal de contas. A botija também era dela. Agora Elias estava vivendo a provisão. O que é provisão? Provisão é quando você é provido. Provisão é quando você é cuidado. Provisão é quando alguém chega para te ajudar. Muitas das vezes você é provido. Talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando pela igreja. A igreja precisa te ajudar com uma cesta básica, algumas das vezes com auxílio médico, algumas das vezes com alguma conta na sua casa. Isso é provisão. E isso muitas das vezes passa pela nossa vida. E a gente não precisa ter vergonha disso, amém, irmãos? Porque é uma fase, é uma estação, vai passar. Isso está te forjando, está te preparando. Já, quando você estiver bem de novo, agora você vai entender o valor do que é prover na vida de alguém. Então, muitas das vezes, Deus nos permite passar pela provisão para que a gente dê valor, para que a gente possa prover e se tornar um provedor na vida de outra pessoa. Só que a provisão tem um problema também. A provisão, ela tem a tendência de nos deixar mal acostumados. Porque se estão provendo, se estão me abençoando, se estão me entregando, para que eu vou correr atrás?
Todo mundo conhece alguém que é meio abusado, né? Todo mundo conhece alguém que é meio preguiçoso. Todo mundo conhece alguém que só quer viver de provisão. Aí começa a passar vexame, né? Assim que fala na Bahia, vexame. Por que passa vexame, irmãos? Porque a provisão é vexame? Não, a provisão não é vexame. O vexame é quando você já tinha que ter saído dela e você permanece. Aí você passa vexame. O milagre é Deus que faz. A provisão é Deus que manda alguém fazer. Deus está presente no milagre e Deus está presente na provisão. Então, o problema não é você viver a provisão. O problema não é alguém prover na sua vida. O problema é quando você já tinha que ter saído da provisão, mas o mau costume te deixou paralisado. Não. O pastor sabe que eu estou precisando, com certeza ele vai me abençoar esse mês de novo. E aí você não arregaça as suas mangas. E aí o que acontece? Vexame. Por quê? Porque você já não combina mais com essa estação. Ela já não é mais, você já não cabe mais nela. Está passando vexame, sai logo daí. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque existe o tempo da provisão. A gente não pode achar que Deus não está na provisão, irmãos. Eu converso com algumas pessoas e muitas das vezes a gente identifica que ela tem vergonha de pedir ajuda da igreja. Não, porque, poxa, eu sou homem. Aí já entra outro problema, que é o orgulho. Aí o orgulho não permite você viver a provisão, porque você está escondendo, você está guardando, você não está permitindo que ninguém veja, que ninguém saiba. Não é que todo mundo tem que saber, mas se Deus te colocou aqui nesse lugar, é para você confiar na sua liderança, é para você confiar nos seus pastores, é para você abrir o coração para eles. Aí você precisa dessa coragem, porque senão o teu orgulho vai te matando aos poucos, irmãos. E você está culpando Deus porque está faltando na sua casa, porque você está passando necessidade. Só que Deus te colocou numa casa, numa família, que é a casa dele, a casa de Deus. Você está em família, e a tua família está aqui para te ajudar, está aqui, sabe, para prover na tua vida quando você precisar. Aí você esconde isso. O pastor também não é adivinho, não tem como saber, está esperando a revelação do céu? E Deus está falando assim, eu estou esperando você quebrar o teu orgulho. É isso que Deus faz. Então, a gente precisa identificar isso. Deus está presente na provisão. A provisão não é vergonha. A provisão é Deus usando a vida de alguém para poder me ajudar a vencer essa fase. É isso que Deus faz. Deus usa as pessoas para abençoar outras pessoas. Deus usa a casa dele para prover na vida dos seus filhos. Deus faz assim, irmãos. Mas a provisão, se você não tomar cuidado, ela te deixa mal acostumado. Nós estamos vivendo esse congresso, a atmosfera desse lugar preparada, regada de oração, regada de preparo espiritual, jejum, joelho dobrado. E eu falei ontem aqui, desde segunda-feira, eu estou nessa caminhada com vocês, nessa empreitada, orando, jejuando e pedindo a Deus por esse final de semana. Aí a minha pergunta é, qual foi a sua participação? Isso é pessoal. Essa pergunta eu quero agora tocar no teu pessoal, no teu particular. Qual foi a tua participação para isso? Porque nós vamos experimentar, já estamos experimentando a graça de Deus aqui sobre nós, amém ou não amém? Amém. Mas qual foi a tua participação para isso? O que você fez para que a presença de Deus viesse sobre nós? Será que você encheu os céus com as suas orações? Será que você dobrou o seu joelho? Será que você falou assim, eu vou até fazer um jejum aqui, mas eu vou juntar, eu vou colar com meus líderes para que a gente viva algo sobrenatural como igreja esse final de semana? Ou você falou assim, não precisa, eu vou ser provido mesmo. Vai ter alguém orando por mim, vai ter alguém fazendo por mim, vai ter alguém clamando por mim, vai ter alguém pedindo a Deus por mim. A provisão tende a nos deixar mal acostumados. Aí a gente acha que não precisa fazer. Não preciso fazer. O bispo já ora a beça, pô. Para que mais oração?
Tem até reunião de oração na igreja, poxa. Eles com certeza estão orando por isso. Mas Deus está dizendo assim: cadê a sua oração? Cadê o seu coração? Aonde você estava no dia que a igreja se juntou para orar, para clamar? O céu está contando conosco, irmãos. O céu, eu gosto de dizer que o céu conhece a nossa voz. Quando você se dispõe a orar, é como se o Senhor falasse: opa, peraí, o Felipe está orando, está falando comigo, o Senhor nos conhece pelo nome, Ele que colocou o seu timbre de voz, o Senhor sabe quando você está falando com Ele. Então, irmãos, a provisão, Deus está presente, mas a gente precisa tomar cuidado, assim como no milagre, porque senão o negócio fica estreito, e ela nos deixa preguiçosos. Provisão, alguém está fazendo e você está desfrutando. Desfrutar é bom ou não é bom? Desfrutar é bom. E aí alguém está fazendo, você está desfrutando, você vai fazer para quê? Você vai fazer porque essa estação já não combina mais com você. Você vai fazer porque você já está passando vexame, você já não mais combina com essa estação. Você vai fazer porque Deus já está te levando para uma nova estação. E talvez você diga assim: mas pastor, como é que eu identifico que chegou o momento de eu sair dessa estação e ir para outra estação? É quando começa uma fome dentro de você, uma sede dentro de você, uma necessidade de crescer em Cristo Jesus, uma necessidade de alcançar o favor de Deus, a voz de Deus, a revelação de Deus. Aí isso é sinal de que o Espírito Santo está gerando fome em você, está gerando sede em você, desejo por Deus em você. Não acha que a fome que você tem vem de você? É o próprio Deus que gera em nós. Então, irmãos, quando que eu identifico que chegou o momento de eu mudar a estação? Quando a minha fome começa a aumentar. Quando a minha insatisfação começa a gritar: poxa, eu já não quero mais, não estou me sentindo tão bem mais com esse negócio de toda vez ser provido, toda vez alguém me dar, toda vez alguém fazer. É o Espírito dizendo: bora, chegou o tempo de trabalhar, bora, chegou o tempo de fazer, bora, chegou o tempo de produzir, bora. O Espírito começa a te incomodar, irmãos, e aí você começa a entender: chegou o tempo de sair, essa roupa já não cabe mais em mim. Chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de amadurecer um pouco mais. Deus já tratou o meu orgulho. A gente precisa entender qual é a estação que nós estamos vivendo, porque senão a gente não desfruta de nenhuma delas. Senão, enquanto você está no milagre, você está com a consciência pesada. Enquanto você está ali sendo provido, você está com a consciência pesada. Enquanto o céu está aberto, você está murmurando, resmungando ao Senhor. Porque você está perdido naquilo que você está vivendo. Então você precisa entender qual é a estação que você está, o que você está vivendo, para que você possa falar: eu quero avançar, eu quero crescer. É isso. Esse é o sinal. O Espírito Santo vai começar a incomodar você. E tem muitos aqui sendo incomodados por Ele. Tem muitos aqui sentindo desejo por ouvir a voz dEle. Tem muitos aqui falando toda semana assim: não, essa semana eu vou fazer um jejum. Mas não consegue. Mas está começando a sentir um incômodo. Não, essa semana eu vou ler um pouco mais a Bíblia. Essa semana eu vou acordar de madrugada. Aí cutuca a mulher e fala assim: vamos. Está buscando um incentivo, uma motivação. Tudo bem por isso, não tem problema. Isso é sinal de que o Espírito Santo já está ministrando em você. Chegou o tempo de avançar. Chegou o tempo de crescer. Chegou o tempo de voar mais alto. De alçar novos voos. Chegou o tempo de eu te levar num novo nível. Chegou o tempo de mais de Deus sobre você. É isso que o Espírito Santo faz. Aí você começa a ficar inquieto, você começa a perder a paz. Rapaz, eu não orei hoje. Caramba, eu não leio. Meu Deus, já tem 3 dias que eu não leio a Bíblia. Só que lá no passado você ficava meses e nem sentia falta. Agora você fica um dia e você já fica assim: meu Deus, eu não li a Bíblia hoje. Por quê? Porque é o Espírito Santo te chamando: vem,
Vem para a comunhão, vem para o relacionamento, vem para a intimidade, vem se abastecer, vem que eu quero te limpar. Eu andei olhando você hoje, tu deu uma sujadazinha, vem que eu quero limpar você, vem que eu preciso purificar as tuas mãos, vem que o teu coração precisa ser limpo. Ele começa a nos incomodar. Então não tenha peso na sua consciência. Meu Deus, hoje eu não consegui. Senhor, obrigado porque tu está me incomodando e está me chamando. Obrigado porque tu está me chamando, Jesus. Irmãos, eu não consigo, sabe, parece coisa de doido. Eu não consigo acordar, eu gosto de acordar às 5. Aí às vezes eu falo assim, rapaz, eu preciso voltar para a academia. A gente tem que cuidar do corpo, irmãos. Aí eu falo assim, não, vou acordar às 5 da manhã, eu vou para a academia, depois eu vou para o trabalho. Aí eu falo assim, cara, eu não consigo acordar às 5 da manhã e dar o meu primeiro momento para a academia. Aliás, já tem mais de ano que eu não vou na academia, não. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, eu não consigo pegar o meu primeiro momento, as primícias do meu dia, porque a Bíblia vai dizer que quando você consagra as primícias, toda a massa é santificada. Aí eu falo assim, eu não vou dar os meus primeiros minutos para qualquer outra coisa, a não ser o Senhor. Eu preciso de um dia abençoado. Aí minha consciência pesa. Aí por um tempo eu achava que eu estava ficando meio religioso. Aí Deus me revelou isso nessa palavra. Não, é o Espírito Santo dizendo, o primeiro momento é meu. Porque no primeiro momento, quando a gente acorda, a gente ainda não está influenciado pelas notícias do dia, pelo bocão falando um monte de atrocidade acontecendo aí pelo país todo. Não. Você está limpinho. A sua adoração está pura. Você não tem influência nenhuma sobre você. Deus não quer isso? Claro que Deus quer. Aí eu não consigo. Aí vão dizer que é religiosidade. Eu não consigo comprar uma roupa nova e a primeira vez que eu usar, eu ir para o shopping. Não, a primeira vez é tua, Senhor. Eu vou para a igreja. Religiosidade, temor no coração. É querer agradar o meu Deus, fala assim, isso é o meu melhor, toma. É isso. E o terceiro e último ponto, o céu vai voltar a abrir. Não foi isso que nós lemos? Até que os céus se abram, a chuva volte a cair. No terceiro ponto, o céu vai voltar a cair. Então, se eu não entender cada momento, eu me frustro, eu já falei isso aqui. Se eu não estou vivendo a provisão e estou esperando o milagre, se eu estou vivendo a provisão e estou esperando o milagre, não vai vir milagre, eu vou me frustrar. Se eu estou vivendo o milagre, onde eu não faço nada, e esperando que Deus mande alguém, vou me frustrar, porque Deus não vai mandar ninguém bater na sua porta. Então eu preciso entender isso muito bem, por isso que eu estou repetindo muito isso aqui. Aí você está vivendo isso aqui, quando o céu volta a se abrir. O céu está aberto e você está paralisado. Só que quando o céu se abre, a chuva volta a cair. E se a chuva volta a cair, a farinha e o azeite param de minar daquela panela. Quando a chuva volta a cair, agora você pode voltar a preparar a terra. Agora você pode voltar a adubar a terra e a plantar as suas sementes, porque já é o tempo da colheita. No tempo da colheita, Deus está presente abençoando os seus frutos, mas o esforço precisa sair dos seus braços. Deus não vai arar a terra por você, Deus não vai colocar semente por você, não vai, é você que faz. Agora lá debaixo da terra, o que acontece ali que a gente não sabe? Aí é Deus que está fazendo, é Deus que está dando o crescimento, é Deus que está fortalecendo, é Deus que está dando a vitamina que aquele fruto precisa, para que você possa colher um fruto vigoroso, um fruto saboroso e desfrutar.
É isso que Deus faz, irmãos. Deus está presente no tempo do milagre, Deus está presente no tempo da provisão, e Deus está presente no tempo em que a chuva volta a cair. O que muda é a sua ação debaixo do tempo que você está vivendo. Livro de Josué, capítulo 5, vai nos contar a história do povo de Israel, quando eles voltam a celebrar a Páscoa ao Senhor. Isso aqui é muito tremendo. Eles voltam a celebrar a Páscoa, saíram do deserto, entram na terra prometida, agora precisam voltar ao plano original, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus deixou escrito por Moisés. Vamos voltar a celebrar a Páscoa. Só que você conhece a história. E durante todo o tempo no deserto, a Bíblia diz que o povo era suprido, o povo era provido por Deus todas as manhãs com o maná. Todas as manhãs Deus derramava o maná sobre o povo. O povo tinha que colher, preparar e poder fazer o que eles iam comer. Tinha uma porção diária, todo dia a mesma porção, não vai haver desperdício. Só que agora eles entram na terra prometida, ainda vivendo a provisão de Deus. Só que agora o céu abriu sobre eles. Agora eles começam a trabalhar. Aí, a Bíblia vai dizer que no dia que eles fizeram a primeira colheita, até o dia que eles fizeram a primeira colheita, o maná caiu. Então o maná caiu hoje. Só que hoje de tarde foi dia de colheita. Amanhã parou de cair maná do céu. O maná cessou, irmãos. A partir do dia que eles fizeram a primeira colheita, Deus parou de enviar maná. Ei, vocês saíram da fase de provisão, agora vocês estão precisando arregaçar as suas manguinhas e viver o novo de Deus sobre vocês. O maná cessou, isso mexe comigo, irmãos, porque o povo já estava mal acostumado. Todos os dias era só sair para colher, agora vai sair todos os dias, mas é para arar a terra, adubar a terra, preparar a semente, molhar a semente, cuidar, limpar, não deixar que nenhum bicho coma. Ei, faz um cercadinho aí. Chegou o tempo da colheita, meu Deus, o céu fechou, mas Deus está abençoando a colheita, Deus está abençoando a terra, Deus está fazendo do mesmo jeito no novo tempo. Deus não deixou de fazer por causa do tempo que você está vivendo, só não está fazendo do jeito que você acha que Ele está fazendo. Deus está fazendo a maneira dEle, do jeito dEle, mas Deus está fazendo na sua vida, meu irmão. Entenda isso e desfrute disso no nome de Jesus. Deus está fazendo. Isso precisa trazer clareza para nós, para que a gente possa dar o próximo passo. Agora que o céu abriu, quem ora pelo seu ministério é você. Agora que o céu abriu, quem dobra o joelhinho diante do Senhor é você. O céu abriu sobre mim, pastor. Então agora você vai ter que levantar de madrugada. Agora você vai ter que colocar uma armadura e começar a pelejar as suas batalhas. Existe um tempo preparado para nós da parte de Deus. Deus está querendo nos movimentar no reino do Espírito. Para isso nós precisamos entender o reino do Espírito. Eu não sei como é que você está esses últimos dias, mas eu tenho enfrentado cada batalha, meu pastor. Eu falo assim, Senhor, me dê forças, porque o negócio está estranho, está estreito, eu não estou entendendo muito bem, mas mesmo sem entender, diga sim e avance. Mesmo sem entender, diga sim e vai. Mesmo sem entender, fala, Senhor, eis-me aqui, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas eu não quero sair debaixo daquilo que o Senhor está fazendo. Mesmo sem entender, o problema é que às vezes a gente quer entender tudo, só dou o próximo passo se o Senhor me mostrar. E o Senhor está dizendo, eu não vou mostrar não, você precisa confiar, você precisa crer, você precisa aprender a depender de mim.
Deixa Deus te levar para um novo tempo. Deixa Deus mudar a sua estação. Identifique a estação que você está vivendo. E fala: Senhor, eu estava passando vexame, mas a partir de hoje eu dou um passo de fé. E eu entro nesse novo tempo, desfrutando de tudo que o Senhor tem para mim. E não desperdiçando nada. Não tinha desperdício no maná. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Talvez o que Deus esteja dizendo para a maioria de nós aqui é: chegou o tempo de suar a camisa. Chegou o tempo de você começar a fazer. Chegou o tempo de você começar a levantar a sua voz. Chegou o tempo de você começar a dobrar os seus joelhos. Chegou o tempo de você começar a participar dos feitos do Senhor. Até aqui foi só Deus fazendo, mas a partir de agora, você começa a participar daquilo que Deus quer fazer. Deus está contando comigo, Deus está contando contigo. Eu gosto de dizer que ainda tem muita coisa boa do céu para acontecer aqui nessa terra. E a expectativa do meu coração é que Deus nos use para essas coisas grandes. É que Deus conte comigo e conte contigo para fazer aquilo que Ele quer fazer no meio da sua igreja, para fazer o que Ele quer fazer no meio da nação brasileira, para fazer o que Ele quer fazer no meio de Salvador. Deus tem algo preparado aqui para esse lugar, para essa região. E a gente só precisa perguntar: Senhor, o que Tu tem para Brotas? Porque nós estamos dispostos, nós estamos disponíveis, nós estamos querendo, nós estamos sedentos. Conta conosco para ganhar essa multidão para Jesus. Conta conosco para propagar o Teu Evangelho. Conta conosco, Senhor, para levar a Tua palavra. Sai por essa rua orando, sai por essa rua ungindo, sai por essa rua levantando as suas mãos e dizendo: é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus. Essa casa vai receber a visitação do céu, essa casa vai experimentar os feitos do Senhor, essa casa vai ouvir a voz de Deus, essa casa vai ser alcançada pela boa e poderosa mão de Deus. O meu papel e o seu papel é liberar a palavra, é liberar a palavra, é liberar a palavra. Você precisa começar a agir conforme a expectativa de Deus. Porque se deixar, irmãos, a gente passa 1 hora na presença de Deus, pedindo para aumentar nosso salário, mudar o nosso emprego, nos dar umas férias boas, uma casa boa, um carro decente, melhorar nossas vestes, botar o nosso filho na melhor escola de Salvador. E Deus está olhando e fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, deixa eu te falar aqui. Eu cheguei em Salvador, no Rio de Janeiro, minha mulher trabalhava, bispo. Eu trabalhava, eu tinha 3 empregos no Rio de Janeiro. Só depois eu fui entender por que Deus me tirou de lá. Eu tinha muito tempo para o trabalho e pouco tempo para Ele. Só que aí eu vim para cá, fiquei com 1 emprego e minha mulher não trabalhando. E eu falei: Senhor, eu não sei como é que vai ser a minha vida, mas tinha 4 rendas entrando e agora só tem 1. Eu não sei se eu vou ter condição. Cheguei aqui em Salvador, fui visitar as escolas lá perto do bairro que eu estou morando. Nenhuma escola me agradou. E eu falei assim: Senhor, eu não queria colocar os meus filhos nessas outras escolas que eu vi, mas eu não tenho condição de colocar nessa escola que eu gostei. Não dá para mim. A mensalidade de uma era mais do que eu podia pagar pelos 2. Mas eu fui lá, mesmo sabendo disso. Às vezes a gente tem que dar um passo de fé. Ninguém sabe que você está duro, irmão. Faz cara de normal e vai. Esses dias eu fui lá na BAD. Aí minha mulher: vai na BAD pra quê? Eu falei: ninguém sabe que eu tô duro, bora lá. Entrei no melhor carro, fiz o test drive e tudo. Deixei meu telefone lá com eles e fui embora. Você tem que dar um passo de fé, irmãos. Prepara o teu inglês, porque quando Deus quiser te levar às nações, você já fala a língua que fala no mundo inteiro. Passo de fé. E eu fiz uma oração para Deus, eu falei: Senhor, Tu me trouxe para Salvador.
eu não tenho condição de pagar essa escola. Mas eu queria muito, Jesus. E eu falei para Deus, eu não tenho nem coragem de te pedir isso. Mas aqui está o meu coração. Naquela semana a escola ligou para a minha esposa e falou assim, olha, essa semana a gente está com uma promoção. Eu acho que só faltou ela falar assim, só para vocês. Ela falou assim, se vocês vierem aqui durante essa semana, a gente pode ver uma bolsa até 50%. Eu não tive essa fé. Eu não falei, eita glória. Deveria, né? Já tinha até orado. Aí eu falei assim para ela, isso é golpe, pô. Até 50%, vai chegar lá, vão dar 15%. Mas vamos lá. Aí cheguei do trabalho, já peguei ela e fui. Cheguei lá, a menina falou assim para mim, olha, eu consegui uma bolsa de 50% para um e 40% para outro. Aí eu falei assim, não. Você está fazendo acepção de pessoas? 50% para os dois, senão vão ter ciúme entre eles. Não, 50% eu não consigo. Eu falei, eu é que não consigo pagar 60%. E foi uma troca ali, eu acho que ela falou assim, rapaz, esses cariocas são chatos, mano. E no final ela falou assim, tá bom, 50% aqui para os dois. Meus filhos estão estudando na melhor escola do bairro. Mas eu não tenho condição de pagar aquela escola. Mas eu sirvo a um Deus que se Ele quiser, Ele faz eles estudarem lá de graça. Eles encerraram o ano lá. E aí a preocupação chegou na minha mente. Meu Deus, como é que vai ser o próximo ano? Meu Deus, será que eu vou ter que ter aquela cara de pau de novo, de ficar lá choramingando, Senhor? Senhor, eu não queria ficar chorando lá, me humilhando para essas pessoas. Deixa eu me humilhar aqui. Quando chegamos lá na escola para renovar a matrícula, a menina olhou e falou assim, ah, vocês têm uma bolsa de 50%, né? Eu falei assim, tem. Aí ela, não, a gente vai estar renovando aqui. Eu nem abri a boca. Quando Deus está fazendo, Deus está fazendo. Se Deus está te dando, se Deus está te entregando, você só precisa confiar. Não se preocupe como será o dia de amanhã, porque se o Senhor veste os lírios dos campos, o que mais Ele não fará por mim e por você?